de olho nas senadoras, nos senadores, na atuação. Isso começou a criar uma exigência maior por resultados. Sim, até porque tá tendo ampla cobertura de tudo quanto é lugar. Inclusive, não é nem muito difícil, dá pra ver ao vivo, é fácil, né? Não é... Isso é uma parada que eu acho maneira. Mas, cara, será que vai chegar... Eu sei que não é o papel da CPI em si, mas será que chega um momento que a gente também dá uma olhada como é que foi a coordenação dos governadores? Porque a CPI não pode investigar governador, pode? Não, por CPI no âmbito federal, não, por duas razões. Primeiro, por força da própria Constituição, que impede. Segundo, por força do regimento do Senado. O artigo 147 do regimento do Senado diz que não pode se constituir comissão parlamentar de inquérito em relação à Câmara Federal, em relação aos governos estaduais. E também porque tem um negócio, assim, que a Constituição define algumas regras. Nós somos, Monarca e Igor, uma república federativa. O que é uma federação? São estados que se associam, abrem mão de sua soberania e mantêm sua autonomia. É por isso que nos estados tem assembleias legislativas e tem ministérios públicos estaduais, né? Então, assim, nós temos que cobrar. No meu estado, deixa eu te contar uma coisa, eu sou oposição ao governador de lá, né? E eu acho que tem muita coisa errada no meu estado. O meu estado foi campeão de operações da Polícia Federal, né? E eu acho que tem muita coisa errada e tem que aprofundar as investigações sobre a atuação do governador do meu estado, sobre o governo do meu estado em relação à pandemia. Ocorre que quem tem que fazer isso é a Assembleia Legislativa e é o Ministério Público Estadual, né? Cabe a cada um de nós, dos nossos estados, dos nossos municípios, cobrar. A quem de respeito tem essa responsabilidade de investigação, né? Entendi. A limitação em relação ao Congresso Nacional é clara, é flagrante, né? E é por isso, essa é a beleza assim, da nossa Constituição e da nossa formatação. Nós temos estados, os estados têm sua autonomia, lá tem assembleias legislativas, lá tem Ministério Público. Nós temos a União, quem fiscaliza a União é o Congresso Nacional, é o Legislativo, é o Senado e a Câmara, e ele que tem que cumprir o papel de investigação. É que eu já vi uns governistas falando que na CPI, pô, chamou tal, pô, tem que chamar os governadores, pô. E aí eu fico, caralho, esse cara é político e não sabe como é que... Eu que sou um bosta, tá ligado? Sei que não compete os caras chamar governador. Eu acho que eu vou te convidar para ser... A gente tem que dar um jeito aí de te colocar como um membro lá da CPI. Eu não, porque tô fora. Você tá com uma clareza e uma clarividência maior que alguns colegas. Porque, às vezes, eu acho até que não é... Que não pode ser por ignorância. Não é. Eu acho que não é ignorância. Eu acho que isso é determinado, é consciente. É, obviamente, para nós... Porque, veja, se a gente sair do rumo que nós estamos frequentando, e qual é um caminho para sair do rumo? Vamos derivar por aqui. Aí a gente deixa de cumprir o nosso papel e deixa de dar muitas das respostas que eu acho que os brasileiros estão cobrando de nós nesse momento. É a primeira CPI que tu participa? Olha, eu sou escolado nessa história, viu? Eu sou escolado. Desde esse tempo, lembra que eu comecei falando aqui que eu fui deputado estadual muito jovem, aí depois fiquei sem mandato, né? Perdi a eleição para deputado estadual alguns anos depois, né? Mas aí, desde que eu cheguei na Assembleia Legislativa do meu estado, eu propus logo uma CPI lá, né? E depois, no Senado, né, eu participei pelo menos de umas 2 ou 3. Eu fui membro daquela CPI do Cachoeira, né? Eu propus e fui presidente da CPI do ECAD, né? Mais adiante, eu cheguei a participar também da CPI do BNDES, né? Cheguei a participar da CPI do HSBC, daquele escândalo chamado Panama Papers, né? Que um monte de ricaço brasileiro tinha conta no exterior, né? E essa, acho que na minha conta, essa é a quinta ou sexta. Eu já tive CPI em que foram virtuosas, né? Mas também já participei de muita CPI que foi frustrada. Aliás, a maioria das CPIs que eu participei, eu tenho que dizer aqui para vocês, foram frustradas. Eu terminei derrotado, né? Tipo, não se fala mais sobre o assunto, vira falar sobre nada. Vou dar um exemplo, CPI do Cachoeira. Na época, nós encontramos um monte... Olha só, nós descobrimos na CPI do Cachoeira que tinha uma empresa, uma construtora, que mandava no Rio de Janeiro. O nome dessa construtora, Delta. Tempos depois, grave esse nome, tempos depois, a Operação Lava Jato identifica que essa construtora Delta financiava o Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro. Nós chegamos nisso.
pedimos o aprofundamento das investigações, porque também a gente não poderia chamar o governador, né? Iríamos apontar o papel dessa empreiteira no final do relatório daquela CPI. Mas aí, no final, se constituiu uma maioria que empastelou a CPI, aprovaram um relatório lá fajuto, né?